Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo 148, de verso 1 a 14, onde o Senhor diz: louve ao Senhor de todo o coração, louve ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Porque eu digo o Senhor? Porque o Senhor usou o profeta Davi para estar agraciado e também nos despertar para que a gente louve ao Senhor. Meus irmãos, que nós possamos ser gratos mais do Senhor, ter mais do Senhor, querer mais do Senhor, porque enquanto mais a gente pede, mais o Senhor nos dá. Glórias a Deus. Ser grato pela saúde, pela vida, pelas vestimentas, pelo alimento, pela saúde, pela família que o Senhor tem nos dado, por Ele suprir as nossas necessidades, seja no muito ou no pouco, mas Ele está suprindo, porque o Senhor é aquele que não aguenta ver um coração rendido. Meus irmãos, quer ver o Senhor ficar apaixonado pelos seus filhos, quando Ele vê um filho entregando tudo que tem, tudo que Ele já nos deu, devolvendo para Ele, devolvendo em gratidão, agradecendo, feliz, uma pessoa que está feliz com tudo aquilo que o Senhor nos deu. E também quando nós estamos também devolvendo para Ele, seja na forma de dízimo, de oferta, seja em louvor, que tudo isso, quando nós estamos gratos, não é estar, quem sabe louvar, glórias a Deus por isso. O Senhor fica muito feliz também pelos louvores dos irmãos, quando os irmãos louvam ao Senhor de gratidão, isso é muito bom. Mas para aqueles que não entendem muito de louvor, mas que seja grato, rendido ao Senhor com muita gratidão. E também quando nós estamos devolvendo para o Senhor, quando a gente está dizendo: Senhor, aqui eu consagro a minha vida a Ti, o meu dia é do Senhor, faz da minha vida, Pai, faz da minha vida a sua vida, é se encher mais dEle, buscar mais dEle, e querer mais dEle, e viver por Ele, glórias a Deus. Então o salmista que estava muito agraciado, rendido ao Senhor, com muita gratidão, buscando, glórias a Deus por isso. Então conosco não é diferente, meus irmãos. O mesmo Deus de antes da época de Davi, do rei Davi, é o nosso Pai, Pai querido e amado. Ele não muda, a essência do nosso bom Deus não muda, meus irmãos. Então vamos ser agraciados a Ele, vamos estar rendidos a eles, pedindo misericórdia, pedindo, sendo grato a Ele todos os dias, ao deitar e ao levantar, porque todos os dias Ele nos dá a dádiva da vida, e muitos queriam e não conseguem, né? Então vamos ser gratos. Então o salmista diz assim, aqui no verso, no Salmo 148, do verso 1 a 14, diz assim: louve o Senhor nos mais altos céus, louve o Senhor os seus anjos, louve ao Senhor os seus exércitos celestiais, louve o Senhor sol, a lua, louve o Senhor todas as estrelas brilhantes. Louve o Senhor aos céus imensos e às nuvens carregadas de chuva acima do firmamento. Glórias a Deus. Louve todos os nomes do Senhor, pois Ele mandou e todos eles foram criados. Ele ordenou a todos. Ele ordenou e todos foram firmados nos seus lugares, e ali permanecerão para sempre. Glórias a Deus, porque a essência do Senhor não muda. Tudo aquilo que o Senhor ordenou aqui para o nosso mundo, abaixo dos céus, o Senhor mantém para que a gente venha desfrutar, meus irmãos, do melhor de Deus. Glórias a Deus. As leis que o Senhor determinou para
o universo jamais serão mudadas. Acabei de falar, glórias a Deus. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do mar. Louve o Senhor relâmpagos, chuvas de pedra, nuvem e neblinas, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louve o Senhor os montes e as colinas, as árvores que dão frutos e os grandes cedros. Todos os animais selvagens, gado, louvem o Senhor os animais que se arrastam e as aves, reis da terra e todas as nações, líderes, autoridades e todos os povos, se renda ao Senhor, se curve ao Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós que sejamos agraciados ao nosso bom Deus. Graças a Deus. Moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de ser louvado. Ele é o Rei poderoso que está acima da terra e dos céus. Ele transforma seu povo numa nação forte e respeitada, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel que ele escolheu e a quem ele tanto ama. Aleluias, glórias a Deus. Então esta é a palavra, meus irmãos. Vamos louvar, vamos ser gratos, vamos nos render mais ao Senhor, buscar mais dele, dizer que nós somos totalmente dependentes dele. Amém, meus irmãos, que esta palavra fique alicerçada em nossos corações, que a gente não só venha ler esta passagem, mas que a gente venha meditar e que a gente venha viver esta palavra de gratidão todos os dias ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então vamos louvar, porque grandes feitos o Senhor tem feito por nós. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vou orar para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, para que tire um coração de pedra e bote um coração de carne, para que a gente venha se render mais e mais e mais a Ele, que a gente venha ser parecido com Jesus. Amém? Querer mais de Jesus, querer ser mais parecido com Jesus, ser mais grato ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, esta é a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, por ministrar, Pai, esta palavra, pela palavra de todos os dias que o Senhor tem ministrado, Pai, a mim e a meus irmãos, Senhor, que a gente venha ser praticante e que a gente venha viver esta palavra, Pai, porque não só ler, mas também praticar, ler, entender e praticar, Senhor. Porque é aí que o Senhor quer ver um coração rendido. O Senhor ama um coração rendido dos seus filhos, ó Pai. Um coração voltado para Ti, Senhor, obediente a Ti, Senhor, com a fé alicerçada e aguçada em Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela minha vida. Obrigada, Senhor, por mais uma palavra. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, de toda a sua humanidade, Pai. O Senhor tem poder, o Senhor é poderoso para fazer muito mais aquilo que nós pensamos, imaginamos e merecemos. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Pai. Gratidão por mais um dia, pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa, Pai, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, as necessidades dos meus irmãos, aquilo que eles estão clamando a Ti, Senhor. Oh, Pai, ouve com carinho. Oh, Senhor, que o Senhor venha suprir as necessidades minha e deles, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, e vamos louvar, vamos agradecer, vamos cantar um hino de gratidão ao Senhor todos os dias. Amém? Fiquem todos com Deus.